Vamos passar a palavra ao professor Rubens Recupero. Ele é diplomata, jurista, diretor da FAAP e, entre outros cargos, foi ministro do Meio Ambiente da Amazônia Legal, secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento e subsecretário-geral da ONU. O professor pode iniciar. Boa noite a todos. Eu vou me limitar mais à parte da encíclica que não é propriamente teológica, né? E que tem a ver com os aspectos científicos e de negociação ambiental. São basicamente os capítulos 4 e 5 dessa encíclica, né? Desse ponto de vista, o documento também surpreende muito. Surpreende porque ele tem um valor em si mesmo no diálogo sobre meio ambiente, independente de qualquer dimensão que ele possa ter de tipo religioso e teológico. Porque muita gente tem um pouco essa atitude de pensar que uma encíclica sobre temas que, na verdade, são seculares, né? Em geral, repetem apenas coisas, raramente acrescentam algo de novo. Por exemplo, a própria Rerum Novarum, com todo o valor que ela possa ter, em matéria social, era muito menos avançada do que o Manifesto Comunista, que foi 50 anos atrás da Rerum Novarum, né? O Manifesto Comunista e todo o movimento socialista, né, já estavam, digamos, a milhas de distância quando houve esse documento que tentou, de certa forma, fazer com que a Igreja desse uma palavra a respeito dos problemas sociais. Mas esse não é o caso desta encíclica. Ela surpreende até pelo caráter inovador em matéria de abordagem puramente de meio ambiente. Eu, quando li, fiquei muito impressionado pela densidade, pela riqueza que o documento tem, mas particularmente pela radicalidade. Ele é um documento muito radical. Ele é até mais radical do que a maioria dos documentos da ONU sobre o tema, porque os documentos das Nações Unidas, a maioria deles, vem do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Como o nome diz, é um painel em que estão representados cientistas e diplomatas, funcionários de quase todos os países do mundo. Há uma certa limitação no número, mas existe uma presença dos governos. E por isso mesmo os relatórios que o painel faz, o IPCC, como é a sigla dele, ficam sempre um pouco aquém da última linha científica, né? O último relatório, que é de agora, é o 4º relatório, não conseguiu dizer certas coisas porque havia objeções de países que representavam interesses econômicos. Eu vou dar um exemplo muito claro. Nessa encíclica, aliás, o Francisco Borba foi aqui muito generoso e diplomático ao dizer que o Papa, em relação às questões científicas, procurou seguir um caminho conciliador. É verdade, mas ele foi muito radical, porque ele diz aqui claramente, na questão fundamental da discussão ambiental, no parágrafo 23, ele diz: há um consenso científico muito consistente, indicando que estamos perante um preocupante aquecimento do sistema climático. Depois, mais abaixo, ele admite que possa haver fatores naturais, mas ele diz: numerosos estudos científicos indicam que a maior parte do aquecimento global das últimas décadas é devido à alta concentração de gases de efeito estufa emitidos sobretudo por causa da atividade humana. Esse é o ponto fundamental do debate, né? Na verdade, nessa matéria, a ciência climática de hoje tem um consenso de mais de 97%.
Einstein, não há talvez nenhum outro domínio científico em que o grau de certeza seja tão alto como nesse. Portanto, quem se atreve a levantar dúvidas sobre isso, quase sempre figura na periferia, um pouco o que os cientistas chamam a periferia lunática de qualquer ciência, né? Em termos de ciência, há praticamente certeza quase que absoluta de que o aquecimento global se deve, sobretudo, à atividade humana, e ele é muito grave e há muito pouco tempo para fazer alguma coisa que evite que se chegue a uma situação irreversível, né? Não há muito, se calcula que talvez, no máximo, 2 ou 3 décadas, né, se não houver alguma ação, e provavelmente muitos dos efeitos do aquecimento global já são irreversíveis, né? Por exemplo, o derretimento da calota polar nas regiões boreais, né? O derretimento das geleiras seculares, de todas as altas montanhas, tudo isso é irreversível, já está acontecendo, já está num nível muito avançado, não há como fazer o relógio voltar atrás, né? O importante é evitar que se chegue a algo muito mais grave que põe em perigo a própria sobrevivência da vida humana e da civilização tal como nós entendemos. Para vocês terem uma ideia muito simples, vocês devem ter visto que o grande objetivo que a comunidade científica e hoje a comunidade internacional se fixou é tentar evitar que o acúmulo de gases provoque um aquecimento de mais de 2 graus centígrados até o fim do século, mais ou menos, né? Já uma parte disso já ocorreu, né? O aquecimento já está em 0,8, algo por aí, né? Portanto, uma parte não há como evitar. E a outra parte, já os gases já estão acumulados, não há como tirá-los da atmosfera no momento com a tecnologia disponível. Ora, esses 2 graus é a melhor hipótese possível, é o cenário roseo, o cenário absolutamente otimista, né? Porque se a situação continuar como está atualmente, nós podemos chegar a aumentos de temperatura média no planeta da ordem de 4%, 5%, 6%. Para vocês terem ideia de como isso é grave, o que nos separa da era glacial, a última era glacial do planeta, que terminou há mais ou menos 11.000, 12.000 anos atrás, a temperatura média era apenas 5 graus mais baixo do que é hoje. Portanto, 5 graus para cima, não há nenhum precedente, não há nenhuma experiência humana que possa imaginar o que vai acontecer com toda a cadeia biológica. Na Amazônia, por exemplo, as previsões do laboratório Hadley, que faz rodar os cenários sobre mudanças climáticas, é que o aumento da temperatura pode chegar em média a 7 ou 8%, 7 ou 8 graus. Vocês sabem que isso é uma coisa quase que inimaginável, porque a temperatura média na Amazônia, porque quanto mais perto você está do Equador, pior, mais intenso é o fenômeno. Por isso é que o Brasil vai ser afetado muito fortemente, porque o Brasil é um país basicamente tropical. Então já é um país muito quente, que vai ficar muito mais quente. Por exemplo, para o Canadá, para o norte dos Estados Unidos, no início isso não se sente tão de perto. Então a situação é muito grave. Pois bem, dentro desse panorama de gravidade, o Papa toma uma posição clara e ele vai mais longe do que os documentos podem ir. Por exemplo, ele diz que o clima, a atmosfera, a biodiversidade são todos bens comuns globais que pertencem a todos. Isso talvez vocês pensem que seja uma coisa óbvia, porque parece óbvio, né? Que a atmosfera, o clima, a biodiversidade não pertencem a ninguém. Pois bem, na última
discussão que levou ao relatório mais recente da ONU, não foi possível um acordo para colocar isso no texto, porque alguns países muito poderosos temiam que, se houvesse essa inclusão, países que se sentissem prejudicados pela mudança climática poderiam processar os países ricos e pedir indenização pelos danos causados. Então eles se recusaram, isso figura no documento como uma nota de pé de página. Não está no grosso do documento. Então vocês veem já por aí que o documento é, de fato, inovador, ele vai longe, ele diz coisas que os governos muitas vezes não gostam que sejam ditas por interesses, sobretudo econômicos, muito poderosos, né? Há outros aspectos em que o documento também é bastante ousado, né? Ele, por exemplo, diz o tempo todo que o problema não é um problema técnico, é sobretudo um problema social. Na verdade, ele usa social aqui não apenas no sentido da desigualdade ou da pobreza, mas social como sendo uma referência ao fato de que a economia, o sistema de produção, o sistema de consumo, são decididos pela sociedade. E fica muito claro do documento que a solução tem que passar por uma ruptura social, uma ruptura no sentido de que o sistema econômico, o sistema produtivo de consumo, de distribuição, precisa ser alterado radicalmente. Isso é uma visão que, de fato, é verdadeira, mas que poucos têm a coragem de dizer, que vai à própria raiz do sistema que é a base da civilização ocidental, desde a Revolução Industrial de 1750 na Inglaterra até hoje, né? Aliás, isso também foi dito na abertura do grande relatório sobre as consequências econômicas do aquecimento global, que é um relatório do ano 2006, encomendado pelo governo inglês, feito por um grupo de grandes economistas e cientistas, que era coordenado pelo Sir Nicholas Stern, é o chamado relatório Stern, porque o Nicholas Stern tinha sido o economista-chefe do Banco Mundial. Esse relatório se abre logo no começo, uma das primeiras frases, com uma frase que é chocante. Ele diz: o aquecimento global, global warming, é a mais grave e mais disseminada falência de mercado de toda a história, market failure. Os economistas, quando querem dizer que certas coisas são uma consequência de uma falha de mercado, como a crise financeira, dizem que é um market failure, uma falha, uma falência de mercado. O Sir Nicholas Stern admite isso, porque é claro, né? Foi a Revolução Industrial que permitiu resolver muitos problemas humanos, problemas de escassez, de miséria, mas que, por outro lado, introduziu o motor a vapor, que começa a usar intensamente o carvão, né? Todos os combustíveis fósseis, e é a partir da Revolução Industrial que nós passamos a ter um sistema econômico predatório, né? Um sistema cada vez de uso mais intensivo dos recursos naturais. Então o Papa diz muito claramente que, se esse sistema continuar assim, e se ele continuar também incentivando o consumo excessivo, não há solução possível, né? Todas as soluções que se dão de economia verde ou de desenvolvimento sustentável seriam apenas paliativos, né? Ele admite que essas abordagens têm algo de positivo a aportar, né? Por exemplo, um ponto no qual ele é muito crítico, e aí se distancia muito daqueles que propõem soluções puramente de mercado, né? É a questão do mercado dos certificados de emissão de carbono. Vocês sabem o que isso significa? Significa o seguinte: países que poluem pouco
teriam uma espécie de possibilidade de emitir certificados sobre a poluição que eles não realizaram, porque não tem indústria. E eles venderiam isso a países como o Japão ou como a Alemanha, que poluem muito e que estão além da sua cota. Então, há muita gente que achava, dentro dessa visão de mercado, que isso poderia resolver o problema. O Papa diz claramente que isso agravaria a injustiça, né? Porque apenas permitiria que aqueles que já consomem excessivamente continuariam a consumir mais ainda, né? Em detrimento dos outros. Para vocês terem uma ideia, há anos atrás, quando houve a grande conferência das Nações Unidas sobre o meio urbano, sobre o urbanismo, a urbanização, o relatório preparatório comparava San Diego, na Califórnia, com São Paulo. San Diego acho que tem apenas 20% da população de São Paulo, se tanto, né? No entanto, o grau de emissão de gases de estufas de San Diego é 10 vezes maior que o de São Paulo. Porque os Estados Unidos é o país que... E isso está comparando com São Paulo, hein? Não é com o Piauí ou com o Maranhão, é com a parte do Brasil que mais emite, né, gases de efeito estufa. É que os Estados Unidos têm um grau enorme, né, de desperdício, né? Calcula-se que se todos os habitantes do mundo devessem ter o nível de consumo que tem o americano médio, nós precisaríamos de 4 planetas. E se comparar isso com alguns dos países árabes, que têm uma grande emissão por causa do petróleo, chega a 6, 7 planetas, né? Quer dizer, obviamente, a conclusão é que não é possível, não há tecnologia, não há solução para isso no plano da tecnologia, né? Isso é inviável. E o Papa diz isso muito claramente, não é isso, nem a economia verde, nem o desenvolvimento sustentável, embora sejam coisas importantes, que podem gerar muitas soluções novas e positivas, mas elas não vão resolver um problema que nasce de um excesso de consumo. Portanto, qual é a solução? A solução é, como ele diz, é a sobriedade, né? É a busca de menos vale mais, né? Ele diz isso com todas as palavras, menos vale mais, na tradição de muitas religiões e também do cristianismo, né? E isso não significa que será uma vida de baixa intensidade, será uma vida mais profunda, né? Uma vida que acredite na simplicidade. Ele usa, todas as páginas finais são muito bonitas, né? Sobre a ideia de uma vida que volte à humildade, que volte à simplicidade, que volte à sobriedade, né? A austeridade no consumo, daquilo que é necessário, sem que haja um excesso. Então, essa visão é uma visão, como eu disse, que não é cômoda, não é confortável, né? Porque muitos dos que tratam desse assunto tentam dourar a pílula e tentam convencer as pessoas que há soluções indolores, que pode-se resolver tudo sem que ninguém se sacrifique o consumo excessivo, o consumo perdulário. E o que ele está dizendo é que isso não existe, que de fato tem que se passar por um caminho que exige maior austeridade. Isso me parece, nós aqui que somos cristãos, sabemos que está numa linha muito perto do Evangelho, né? É a linha do Evangelho, quando Jesus diz, vai, vende tudo o que tens e distribui o dinheiro aos pobres, o que ele está dizendo é isso. Mas o Papa diz isso com uma palavra moderna, tem uma certa altura em que ele diz algo que representa a linha mais radical do movimento ambiental, quando ele diz que algumas sociedades de opulência vão ter que aceitar a ideia de um decrescimento, né? E até de um certo retrocesso. Quer dizer, são sociedades que consomem tanto que, para que os outros possam melhorar o seu consumo insuficiente, essas sociedades teriam que abrir mão um pouco do excesso do que elas consomem.
Ora, essa ideia de croissance ou de crescimento é muito difícil, né, de aceitar, sobretudo por aqueles que têm esse excesso de consumo, né? E ele, por isso, não se faz ilusões, né? Por exemplo, quando ele fala das negociações internacionais. Ele diz duas coisas interessantes. Primeiro, que o mundo necessita de uma alta autoridade internacional com poderes de sancionar, quer dizer, acima dos governos, né? Isso é uma coisa de uma audácia enorme, é muito mais do que as Nações Unidas, porque as Nações Unidas só fazem o que os governos querem. O que ele quer dizer é um governo com poder de castigar aqueles que saiam da linha, né, que se excedam, né? Isso já está na Gaudium et Spes, mas ele retoma essa ideia, né, que é também uma ideia extremamente avançada, né? Vocês veem que hoje em dia países como Estados Unidos e outros não aceitam a mínima limitação de soberania, né? Quanto mais uma coisa desse tipo, né? E a outra coisa que ele diz é que até agora a resposta política das autoridades mundiais tem sido muito pobre. Ele diz é chocante, é notável como a resposta tem sido pobre, porque o poder político está subordinado à tecnologia, às finanças. Ele fala em finanças, especificamente o mundo das finanças, que ditam essas decisões. Por isso é que é curioso, porque embora ele tenha feito isso para influenciar a Conferência de Paris, vê-se que ele não espera assim, uma coisa extraordinária da conferência, porque ela vai ser, mais uma vez, conduzida dentro do espírito daquilo que um estadista italiano do fim da Primeira Guerra Mundial, o Vittorio Emanuele Orlando, que era o primeiro-ministro, ele chamava il sacro egoísmo, quer dizer, o egoísmo nacional, né? Quer dizer, o interesse nacional é sagrado, il sacro egoísmo, né? Então, até hoje, as negociações são isso, cada um só vê o interesse próprio nacional do seu país e não a visão, como ele diz, do bem comum global, né? Do interesse da humanidade. E é por isso que ele apela às pessoas, ele apela às organizações, à sociedade civil, porque hoje há muita esperança de que se possa avançar, por exemplo, as cidades, as empresas, né? E no final ele apela a cada um, né? Apagar a luz, como ele faz no Vaticano, né? Não cozinhar mais do que aquilo que pode comer, né? Essas coisas simples da vida diária que cada um pode fazer, né? Agora, isso é extremamente interessante, porque, como vocês veem, foi isso que eu tentei transmitir a vocês. O documento é radical. É radical como o evangelho é radical, né? Quem conheceu o Frei Mateus Rocha, o dominicano que morreu num acidente, sabe que ele tinha um livrinho sobre o evangelho que chamava Por um Programa de Vida Radical, né? Quer dizer, é um programa de vida radical, né? Quer dizer, realmente o sacrifício, né? E a austeridade. Alguns dirão, né, como já está se dizendo, que é utópico, né? Mas nós podemos dizer que é profético, né? O profético é isso. E eu não queria encerrar sem dizer que isso não é apenas um pensamento religioso, né? Pode ser que profundamente sempre seja religioso, mas há muita gente que não tem uma declarada adesão a religião nenhuma, mas que tem a mesma atitude. Vocês sabem que nos anos 60, o movimento de maio de 68 tinha muito essa mesma inspiração, né? De rejeitar a sociedade de consumo, rejeitar a competição, aquele movimento de volta ao campo, das comunas, que até hoje existe, né? Os ripirongas, assim, que a gente vê, que ainda tem por aí, né? Com cabelo comprido e tal, mas era aquele mesmo desejo de não aceitar a lógica de uma sociedade de consumo. E eles tinham um slogan, que é um slogan extraordinário, que eu acho que é profundamente religioso e que talvez resuma toda a encíclica, né? Eles diziam: não basta mudar de vida, é preciso mudar a vida. Quer dizer, o básico é isso, não adianta você se converter e entrar para um mosteiro. O problema é você mudar a vida tal como nós a vivemos.
porque continuar desse jeito, ela não vai existir assim por muito tempo. Para nós, sim, talvez. Para mim, que já estou numa idade muito avançada, eu já não vou ver, né? Mas os outros vão ver a catástrofe que virá por aí daqui uns 10, 15, 20, 30 anos. Muito obrigado.